Olá, como vai? Que bom estar aqui junto de você novamente para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Hoje quero te contar como superar traumas. Sabe aquilo que acontece na vida e que machuca a gente? Eu me recordo uma vez, eu estava na calçada, na porta de uma casa, conversando com um casal conhecido. E eu estava com uma bolsa, o casal também ali com os pertences deles, e de repente veio numa certa direção um bicicleteiro e assaltou a gente à mão armada. Eu me recordo que nos tempos seguintes, mais ou menos alguns meses depois disso, toda vez que eu via um bicicleteiro na rua, eu me sobressaltava e eu me lembrava daquilo. Na época eu não era psicóloga, não entendia muito disso, mas aí hoje olhando para isso, eu entendo perfeitamente o porquê que eu ficava sobressaltada um tempo ali depois. Bom, uma primeira coisa que a gente precisa olhar e refletir é que o nosso cérebro, então isso que eu estou falando é fisiológico. O nosso cérebro, ali naquele momento daquilo que machuca, daquilo que traumatiza, o nosso cérebro, ele vai registrar aquela dor de uma determinada forma. E vai levar um tempo para que tudo aquilo se acomode, para que aqui no meu cérebro algo se ajeite e eu volte à normalidade. Bom, existe um passo a passo que, se a gente fizer, na verdade um autocuidado, que se a gente fizer nesse momento aí do pós-trauma, vai facilitar e muito esse trabalho do cérebro, dele se ajustar e entender que no momento seguinte eu não estou mais vivendo situações de risco. Então eu não preciso me sobressaltar novamente, me assustar novamente. Como na minha história que eu contei, nos momentos seguintes em que eu via bicicleteiros passando pela rua, eram simples bicicleteiros, eu não ia ser assaltada novamente, não é? Então, passado um tempo, passado ali alguns meses, isso já não me incomodava mais. Lá na época, eu nem sei direito o que eu fiz, mas olhando hoje eu consigo entender um pouco melhor. Bom, uma coisa que eu fiz lá na época e que é a orientação que eu dou hoje eu não coloquei lenha na fogueira. Então, ali, depois do assalto, quando eu via um bicicleteiro e eu me sobressaltava, bom, eu deixava isso ser só o que era e depois ir embora. A gente não pode aumentar isso. Então, para não aumentar, para não colocar lenha na fogueira e disso do trauma, a gente precisa fazer um gerenciamento de pensamentos. Então, nesse pós-trauma, quando vem algo semelhante e eu sinto aqueles sintomas novamente, então é simplesmente deixar vir e ir, sem aumentar. E por vezes aqueles pensamentos que vierem, vou inventar aqui um exemplo, né? Nesse do bicicleteiro que passa pela rua. Eu me sobressalto, então talvez venha um pensamento assim: o mundo é muito inseguro, eu não posso mais sair de casa. Olha, isso é pôr lenha na fogueira. Tudo bem, no momento anterior eu fui assaltada e foi difícil, foi traumático, foi chato, foi frustrante. Eu senti um certo tanto de medo. Agora, nesse outro momento aqui em que eu estou vendo um bicicleteiro neutro passando pela rua, nesse momento eu não estou em perigo, está tudo bem.
Então, sair de casa não é perigoso assim. Eu não preciso me trancar dentro de casa. Então, é necessário um gerenciamento de pensamentos nesse momento, para que a gente não coloque lenha na fogueira. Bom, se eu tomo esse cuidado, vem o sintoma, eu cuido dos meus pensamentos para eu não aumentar isso daqui, para não maximizar isso daqui. Então, no momento seguinte, talvez em outras situações, quando for possível, crie memórias positivas, crie situações positivas. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da bicicleta, do bicicleteiro passando. Então, talvez eu possa me recordar que é legal ver bicicleteiros passando pela rua, é o movimento da rua, é todo aquele fluxo da rua, se isso for positivo para mim. Ou qualquer outra imagem positiva que seja possível para eu. Aí eu vou cuidando e vou substituindo por algo de positivo. Bom, eu vou contar um outro exemplo. Vamos supor que alguém da minha família morreu. Uma pessoa muito querida, muito amada, muito próxima. Então, eu vou viver um período de luto. Eu vou viver aqui um período em que o meu cérebro vai ter muita dificuldade de se acomodar à falta daquela pessoa ali na interação comigo. Então, se em determinado momento, ao longo do período de luto, vem uma imagem daquela pessoa, por exemplo, essa pessoa ela costumava sentar naquela poltrona ali, aí eu vejo a poltrona e eu lembro da pessoa. Bom, então aí nesse cuidado, nessa situação também, é necessário aqueles dois cuidados que eu falei inicialmente. Primeiro, quando vem a lembrança e talvez a tristeza, não coloque lenha na fogueira, deixe ser só o que é. E deixe vir, viva a emoção aqui pelo tempo que for necessário e depois deixe ir embora essa emoção. Do mesmo jeito que veio, ela vai embora. Então, não coloque lenha na fogueira. E, em seguida, no caso de uma pessoa querida e amada, é possível você, então, fazer um exercício. Ao invés de olhar para a falta, para a dor da ausência da pessoa, faça o exercício de direcionar a sua mente e a sua emoção para toda a memória afetiva que você tem com essa pessoa. Se você olhar aqui para a falta, vai doer demais. Então, direcione a sua mente para olhar para a memória afetiva que essa pessoa te traz. Então, recorde do amor, dos momentos. Recorde que quando essa pessoa sentava ali naquela poltrona, vocês tinham um diálogo, uma conversa muito gostosa. E sinta novamente isso que fluía entre você e essa pessoa. Bom, então, em situações traumáticas, em situações de dor, no pós, é necessário esses dois cuidados. Não aumente, não coloque lenha na fogueira. E depois, quando for possível, vá colocando aí algo de positivo, algo de memória positiva, de imagens positivas. Ok? Bom, e lembrando que quando a gente fala de emoções, a emoção nós vamos precisar dar o tempo para que ela seja digerida, para que ela seja elaborada aqui pelo meu organismo, pelo meu corpo, pela minha mente. Então, dê um tempo, espere. É só pensar o seguinte:
tudo bem, aqui agora está difícil, mas amanhã vai estar melhor, ok? E principalmente, olhando para aquilo que eu gosto muito de trabalhar, aquela metáfora da criança e do adulto, coloque o seu adulto para cuidar da sua criança, daquilo que dói, referente ao trauma ou à perda, algo que dói, ok? Bom, essa era a reflexão para hoje. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações. E se você quiser me acompanhar um pouquinho mais, você pode me procurar lá no Instagram e no Facebook, ok? Basta procurar Inês Rosângela, psicóloga. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.